Pasamos, yo comparto la presentación, ¿sí? Quer que eu tente aqui, Letícia? Não sei. Como vos te quede mejor, yo no tengo problema. Eu vou tentar aqui. Primeiro, deixa eu só... Bom, primeiro eu só queria fazer um agradecimento antes de compartilhar a apresentação. Agradecer aos colegas, né? Professor Jean Paolo Domili, professora Letícia D'Ambrosio, pelo convite e pela manutenção da nossa mesa e do nosso encontro, que faço aqui com muita alegria e com muita satisfação de ver Daniel, Gaston, outros colegas que há algum tempo não encontro pessoalmente. E enquanto vocês falavam aqui, eu fiquei rememorando os nossos fantásticos encontros presenciais, coisa que infelizmente não podemos fazer hoje. E se a minha memória não falha, eles começaram em Buenos Aires em 2008, pelo menos com a minha presença. Depois tivemos em Curitiba em 2010, depois em Córdoba em 2013. Depois Letícia esteve no Brasil, claro, Jean também, em 2014, né, em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois eu estive sozinho, mas era uma mesa conjunta, infelizmente não pudemos nos reunir em Misiones, na Argentina. E, finalmente, em 2018, Letícia esteve conosco também em Brasília. Essas ocasiões se devem às reuniões de antropologia do Mercosul e algumas reuniões brasileiras de antropologia. Acho importante a gente começar a falar hoje aqui com vocês, celebrando os encontros presenciais desse grupo, que já há alguns bons anos se reúne. Falamos sobre antropologia, sobre história, e também sabemos tomar muito vinho e cerveja presencialmente, porque é uma coisa fundamental alimentarmos nossa cabeça, né, e nossos corações. Então, fico muito feliz de vê-los todos aqui, todas, e os outros colegas também. O Sene, que eu me encontro hoje mais sistematicamente via vídeo do que pessoalmente. Enfim, estou muito contente de poder participar com vocês aqui. E queria também dizer mais uma vez que a Letícia eu vi ano passado, num convite muito gentil, né, que eu aceitei, e que pela primeira vez eu pude conhecer finalmente Maldonado, o Cury, né, e o CIPAC, e fui muito bem recebido lá por ela, pela Viviana, que acabou de abrir o vídeo, e pude conviver durante uma semana lá com os estudantes, com os colegas professores, e também conhecer a famosa Lagoa Garçon, e o pescador Ricardo, um dos interlocutores do grupo, que também me recebeu muito bem em sua casa e junto à sua família. Bom, eu vou falar português passado, como vocês sabem, porque é melhor do que o meu portunhol, e vou tentar passar aqui a apresentação. Te voy a hacer... ya pudiste. Está genial. Genial. Conseguem ver? Conseguem ver? Sí, se ve perfecto. Ok. Bom, eu intitulei essa breve fala de O Estado das Artes, um quadro sinóptico de algumas pesquisas sobre a pesca artesanal no Rio de Janeiro. E, bom, eu sou José Colasso, sou coordenador do Núcleo de Estudos Antropológicos do Norte Fluminense, NEANF, que está ligado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, na UF, no Rio de Janeiro, e é sediado, então, em Niterói, né?
cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. É claro que eu vou falar aqui sobre algumas pesquisas sobre pescadores artesanais desenvolvidas no norte do estado do Rio de Janeiro, mas, claro, através das práticas e do ponto de vista, né, do nosso núcleo de pesquisa, que existem várias outras pesquisas e outros grupos muito importantes atuando também, né, com um trabalho qualitativo e fundamental na região norte fluminense, entre eles, por exemplo, né, os trabalhos que têm sido realizados pelas colegas da UENF no projeto Mulheres da Pesca, que tem aqui também a Lucene relembrando como uma das representantes. Bom, vou fazer uma apresentação rápida do núcleo, né? O núcleo foi criado em 2003 pelo antropólogo Arno Vogel. Funcionou durante alguns anos sob sua coordenação na Universidade Estadual do Norte Fluminense, né, do norte do estado do Rio de Janeiro, e o início das atividades do núcleo foi dado justamente com a nossa apropriação e o nosso uso de um material etnográfico e historiográfico inédito do professor Luiz de Castro Faria, professor já falecido, né, e um dos pilares da antropologia brasileira, né, professor da UFRJ e da própria Universidade Federal Fluminense. E nesse material, né, que era um arquivo pessoal, a partir do qual nós começamos a trabalhar sobre a pesca no Norte Fluminense, constavam, então, fotografias, desenhos, croquis, né, sobre os assentamentos de pescadores e de camponeses nas cidades de Campos e de São João da Barra, que são cidades localizadas, como eu vou mostrar mais à frente, na costa norte do estado do Rio de Janeiro. Em 2015, após o meu ingresso como professor efetivo na Universidade Federal Fluminense, na mesma cidade. A Universidade Federal Fluminense é espalhada, né, pelo estado do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade, então, de refundar e reanimar as pesquisas. O grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos Antropológicos do Norte Fluminense, que desde então recebeu o reconhecimento em estudante e vem reunindo aí jovens pesquisadores e pesquisadoras, tanto de graduação ou de licenciatura, né, como se chamam, como de pós-graduação também, sobretudo do programa de pós-graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, que é o segundo programa de pós-graduação em Antropologia da UF, nesse momento, criado há pouco mais de 3 anos atrás. Desde sua fundação, portanto, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do NEANF têm observado os processos sociais que se dão na porção costeira do norte fluminense, do norte do Rio de Janeiro, e que envolvem direta ou indiretamente as chamadas populações tradicionais sob seus mais diversos aspectos, ou seja, sua interface com fenômenos de metropolização, transformações ecossistêmicas, regulamentações oficiais que afetam a reprodução de seu modo de vida, associado em grande parte ao extrativismo, à economia informal e aos conhecimentos naturalísticos adquiridos há anos de dedicação aos seus ofícios. Por esses motivos, a pesca artesanal, lagunar ou de beira de praia tem figurado como a atividade social que mais tem chamado a atenção dos pesquisadores e das pesquisadoras do núcleo. Aqui, apenas para vocês terem uma ideia, é um mapa das regiões, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, a região metropolitana do Rio de Janeiro está aqui, né? Rio de Janeiro, Niterói, aqui onde está o cursor do mouse. E a atuação do nosso núcleo tem se dado justamente nessa porção da costa norte fluminense, aqui em cima. E outro mapa, para que vocês possam ter uma ideia um pouco dos recursos hídricos, né? Num recorte apenas feito para a região norte fluminense. Aqui está, para minha velha e conhecida Lagoa Feia, onde desenvolvi trabalho de campo
por mais de 10 anos e hoje tenho a sorte de ter estudantes sob minha orientação, coordenando trabalhos com alguns personagens, inclusive, que figuraram nas pesquisas que desenvolvi anos atrás no assentamento de Ponta Grossa dos Fidalgos, que fica aqui na margem norte da Lagoa Feia. Esse outro curso de água aqui é o famoso Rio Paraíba do Sul, o maior rio da região sudeste, corta 3 estados brasileiros e deságua no oceano, aqui nessa ponta, no município, na cidade de São João da Barra. Bom, as pesquisas aqui apresentadas formam um quadro sinóptico, um resumo, né, do subprojeto Estruturas Tradicionais, Expansão Metropolitana e Conflitos Sociais na região costeira do Norte Fluminense. É um projeto que já há alguns anos vem sendo apoiado institucionalmente e financeiramente pelo INCT, INEAC, UF, embora a gente conte também com bolsa de iniciação científica e uma bolsa de mestrado, né, com financiamento do CNPq no Brasil. Aqui é só uma lista dos títulos dos projetos que eu vou apresentar muito resumidamente aqui, claro, né? Desenvolvido pelos pesquisadores, alguns na época, inclusive, em formação, no âmbito do NEANF, e alguns terminando a sua formação em licenciatura. Na verdade, algumas, porque são todas pesquisadoras mulheres que trabalham com pesca. Tem outros meninos que trabalham com outros assuntos que não é a pesca, que não são a pesca. Bom, vou apresentar com muita brevidade a primeira pesquisa, que seria aqui a categoria meio ambiente e os pescadores e marisqueiras de São João da Barra, quando a teoria esbarra nas práticas sociais. Um projeto desenvolvido pela cientista social Jéssica Jorge Felipe de Souza, e teve como objetivo principal o contraste entre as percepções que as famílias de pescadores e marisqueiras de Atafona, uma praia em São João da Barra, tinham sobre o meio ambiente, né, com as concepções mais formais dessa categoria, meio ambiente, né, sobretudo na sua versão vinculada aos projetos de educação ambiental em desenvolvimento na região. É bom lembrar que é uma região que sofre uma pressão industrial massiva, né? Por um lado, pela exploração do petróleo na chamada Bacia de Campos, né? E, por outro, um pouco mais recente, pela construção de um mega complexo portuário, né? Quase na ponta, né, do norte fluminense. E isso gerou, né, uma série de projetos de compensação ambiental, e essa estudante na época, hoje pesquisadora formada, tentou fazer com algumas famílias, né, dessa comunidade de Atafona uma espécie de brincadeira e de contraste sobre o que eles chamavam de meio ambiente. Com o aprofundamento do trabalho de campo, a pesquisa revelou, né, que os mesmos interlocutores, em suas práticas profissionais, a tese, associavam mais livremente a noção de meio ambiente com a noção de vida e de natureza, né, que, na maior parte dos casos, não separava o homem, né, das atividades humanas e do trabalho. Ao passo que, na maneira como muitos dos projetos de educação ambiental surgem, né, nesses contextos, né, há uma separação entre essas categorias e há sempre uma tentativa de educar e disciplinar, né, famílias de pescadores, marisqueiras, extrativistas sobre o uso, chamado uso sustentável do meio ambiente, que muitas vezes entra em contraste com as suas próprias percepções e práticas ambientais. Eu vou passar rápido por causa do tempo. Um segundo eixo do projeto foi intitulado Pesca Artesanal em Família, um relato etnográfico sobre o ofício pesqueiro em São Francisco do Itabapoana, realizado pela pesquisadora Graziele Soares, que fez uma etnografia clássica, se utilizando do relato como gênero literário, falando sobre a sua própria família de pescadores e catadores
de caranguejo, né, no município de São Francisco e, em especial, no assentamento, não melhor, na comunidade de Gargaú, né? E foi interessante porque a Graziele, ela era uma estudante de ciências sociais na época, que veio de uma família de pescadores e catadores de caranguejo, mas não desempenhava essa atividade. E o trabalho de campo a reconectou com o ofício da família e ela então começou a experimentar, não é, as práticas e as técnicas de captura, e fez um trabalho muito bonito, né, de uma descrição muito sensível, né, sobre o modo de vida da sua própria família, né? Ao mesmo tempo, foi uma etnografia e foi também um trabalho autoral, né, no sentido melhor, biográfico, né, no sentido de que o trabalho recuperou, né, a relação da sua família e dela, né, com a atividade pesqueira e de captura ou de coleta de caranguejos. Um outro subprojeto ligado ao projeto principal foi intitulado Hoje é Dia de Feira, apontamento sobre a Feira da Roça e a Feira do Peixe em Campos de Goytacazes, né, sede no centro e na sede do município da cidade de Campos, e foi feito pela pesquisadora Rafaela Souza Pinto, que tratou de uma comparação também de caráter etnográfico entre duas feiras, né, duas praças de mercado, não é? Uma sazonal, né, e uma permanente, onde circulavam peixes, né, e pessoas, né, e personagens ligados fortemente à pesca e à história pesqueira da região, né? E esse trabalho foi importante porque não só foi o início, né, de uma reconexão, né, também do projeto com com interlocutores e interlocutoras da minha juventude, na época que eu fiz trabalho de campo na Lagoa Feia, e também foi importante para reanimar, né, os contatos e uma coisa que até então não tinha aparecido nem no meu investimento anterior de pesquisa, que era a centralidade, né, das mulheres e da circulação do pescado, do mercado, né, do peixe como um bem, né, que circula no mercado muito importante, né, que tem a ver com o que eu vou falar mais na frente, com a reprodução das famílias de pescadores artesanais, quer seja em Campos ou ao longo do contexto brasileiro, né? Um outro subprojeto, apresentando aqui muito rapidamente, foi o Pesca Artesanal em Memória, tensões entre a abundância e a penúria na Lagoa de Campelo, em Campos, né? Então, aqui é uma diferença dos outros projetos, porque aqui trata-se de uma lagoa localizada numa região muito urbanizada e, ao mesmo tempo, periférica em relação ao centro da cidade. Uma lagoa que, assim como outros, assim como quase todo o sistema hídrico da região norte fluminense, foi afetada fortemente ao longo de décadas pelas intervenções do extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamentos do Brasil, né? Que, dentro de uma política higienista, né, sanitarista e de correção, né, da natureza, empreendeu obras importantes no Brasil inteiro, mas, sobretudo, nesta porção do estado do Rio de Janeiro, alterando sensivelmente as dinâmicas naturais, né, ambientais, ou seja, ecossistêmicas, né, no sentido também que alterou a forma como as famílias de pescadores da região lidaram, então, a partir desse processo histórico, com seus modos de vida, captura, transmissão de conhecimento. Então, a Cristiane, que foi a pesquisadora que ficou responsável por esse eixo do projeto, fez uma etnografia retrospectiva a partir da memória dos pescadores mais velhos da aldeia de Mundéus, que fica nessa lagoa que eu mencionei agora.
e quis perceber quais foram, então, as diferenças, né, ao longo do tempo, do ponto de vista dos interlocutores mais velhos. E aqui chegamos mais ao final, né, dos dois eixos mais contemporâneos do projeto, com o trabalho Mulher na Pesca Artesanal, dilemas, histórias e trajetória de vida de uma pescadora artesanal, de uma pescadora em Campos dos Goytacazes, que foi um projeto que gerou uma monografia de licenciatura recentemente defendida pela estudante, hoje cientista social, Jéssica Rodrigues de Paula, em que ela, também se utilizando do gênero relato, né, a descrição etnográfica a partir do relato de pesquisa, nos brinda, então, com a fantástica história de vida de uma interlocutora, a Lene, né, que havia já participado, não proximamente, mas das pesquisas realizadas na Lagoa Feia anos atrás. É uma vendedora de peixe, né, que tem uma banca de venda de peixes numa feira importante na cidade de Campos e que esteve a vida associada à pesca, inclusive como pescadora embarcada, não apenas associada à atividade da pesca, mas também associada à atividade, né? E esse trabalho é um trabalho etnográfico muito delicado, coloca em evidência justamente a trajetória dessa interlocutora, Lene, e sua família, a partir da descrição que a pesquisadora Jéssica tentou fazer da sua trajetória, o que, inclusive, a colega chamou a atenção aqui mais cedo, né, com essa característica já identificada, né, há tempo, né, em tempo, que é da invisibilidade do trabalho feminino na atividade pesqueira, no Brasil e no mundo, né? E, inclusive, dentro dos próprios trabalhos, né, de pesca, né? Não só do ponto de vista das políticas públicas, do reconhecimento político e jurídico, mas também dentro das próprias etnografias e trabalhos, né, que nós temos conhecimento. E, por fim, né, esse trabalho está em andamento ainda, o Pesca Artesanal na Lagoa Feia do Itabapoana, não é a Lagoa Feia de Campos, é uma outra Lagoa Feia, com o mesmo nome, uma lagoa homônima, né? No município de São João da Barra, de São Francisco, uma etnografia sobre os impactos ambientais em uma atividade extrativista tradicional que está sendo desenvolvida e está sendo finalizada nesse momento pela estudante Poliana Macedo Lima, e que trata basicamente de tentar responder a mesma pergunta que nós fizemos em outros contextos ecossistêmicos do norte fluminense, qual é, do ponto de vista, né, dos pescadores dos tempos de hoje, né, o impacto das chamadas obras, Centro Nacional de Obras de Saneamento. Ela tem algumas pistas importantes, né, algumas conclusões importantes, o que obrigou, o seu espelho d'água, né, e sua psicosidade, o que obrigou, por exemplo, as famílias dessa região a se deslocarem, né, para outros rios, né, charcos e alagados da proximidade, empreendendo pesca marítima, para que possam continuar sendo pescadores e algumas pescadoras, né, porque o ambiente que lhe foi que lhe era conhecido e praticado durante toda a vida, agora já não estava nas suas condições ideais para a realização das atividades pesqueiras e para a reprodução familiar. Bom, sobre os apontamentos finais, muito brevemente, né, este quadro apresentado teve por objetivo reunir algumas pesquisas de caráter etnográfico desenvolvidas no âmbito do NEANF nos últimos anos. Tomadas em conjunto, tais investigações tentam apontar que a pesca artesanal não deve ser entendida simplesmente como uma atividade econômica para a subsistência das populações litorâneas de baixa renda. Postura esta que, infelizmente, ainda é defendida por gestores públicos e até mesmo pesquisadores da área. Mas sim a pesca como uma instituição social capaz de dar unidade, coesão e identidade para tantas famílias espalhadas pelo litoral norte e interior do estado do Rio de Janeiro. Famílias estas, no entanto, que encontraram em suas trajetórias inúmeras dificuldades
para continuar praticando esse ofício, sendo obrigadas a conviver com situações de incertezas, tensões e constrangimentos cotidianos. As razões para isso vão desde de áreas de interesse ecológico, passando pelo agressivo processo de metropolização que algumas regiões vêm sofrendo nas últimas décadas, o que faz com que as condições ambientais, naturais e sociais sejam fortemente impactadas. O atual momento da pandemia do novo coronavírus, sobretudo no contexto brasileiro, tem impedido a realização de trabalho de campo de caráter intensivo e etnográfico, mas os desdobramentos dessas pesquisas com os quadros de pescadores em nosso litoral devem focar, em breve, a atenção nas mulheres e nos jovens envolvidos com a atividade pesqueira para entendermos sobre que bases ainda é possível reproduzir este modo de vida. Então, em síntese, esses trabalhos têm chamado a atenção para a emergência e para a urgência de se compreender o papel, né, desses dois personagens que não são novos, né, na realidade da pesca artesanal brasileira, que são as mulheres e as crianças e os jovens, né, no sentido de que a gente possa entender, então, como esses grupos sociais ainda existem e mantêm o seu modo de vida. Eu digo isso porque durante muitos anos eu dediquei a minha atenção, minha observação aos velhos das aldeias de pescadores por onde trabalhei, seja no Rio de Janeiro, seja em Portugal, né? E aí os trabalhos dos meus estudantes, né, das minhas estudantes, têm me chamado a atenção justamente para aspectos que eu próprio não consegui enxergar ao longo dos últimos anos nas minhas próprias pesquisas. Desculpa se eu passei um pouco do tempo. Gracias. Muchas gracias, Laus.